nunca foi recuperado e que nunca será recuperado, porque isso meio que se perde ao longo do tempo, né? Sim. Eu acho que quando você fala de uma companhia aberta, a coisa é um pouco mais complicada. Porém, contudo, entretanto, este argumento justificaria que jamais tivesse acontecido nada com Petrobras. E a gente sabe que aconteceu, né? Ricardo, também aqui eu separei, né, uma ação que o pessoal pergunta bastante aqui. E essa daqui, Lá vem, ela gera polêmicas, hein? lá vem. Ela gera polêmicas. Banco do Brasil, ele está sendo processado em 1 trilhão por dívida Ai, histórica. meu Deus do Tem céu. uma ONG, né? Parece que é uma ONG, ela entrou lá no Rio de Janeiro, lá no Ministério Público, acho que é do Rio de Janeiro, e tá falando para pagar acho que é 1 trilhão mesmo, que eles estão falando lá, e estão querendo por reparação histórica. O Banco do Brasil, ele é uma instituição que ele tem 200 anos, é isso mesmo? Por aí. É por aí, né? Eu acho que é o primeiro CNPJ do Brasil e tal. É. Mas aí eu pergunto, né? Isso daí, qual que é a sua visão sobre essas ONGs que estão entrando aí contra reparação histórica? O que que o mercado tá falando, né? Porque eu aqui desse lado, vendo como acionista, né? Eu vejo muito. É bem complicado esse caso, né? E o Banco do Brasil não deve nada a ninguém, né? Na minha visão, não sei, posso estar errado. Eu vejo esse tipo de coisa como exatamente o exemplo de situação que justifica o grau de desconfiança que existe hoje no mercado internacional a respeito do Brasil, entende? Porque existem certos absurdos, existem certas excrescências que por alguma razão inexplicável elas ganham visibilidade aqui. Obviamente, assim, eu não tenho, não cabe a mim, né? Eu não sou juiz da ação. Mas de uma coisa eu posso dizer: o critério, né? O critério que eles usaram para fixar a indenização, que basicamente é 30%, acho que eles pegaram 30% do lucro de 2023, né? Como uma medida, né? Uma medida para justificar Tipo assim, não é nada, o né? 30% do lucro. não, e do lucro de 2023, como assim? Como se o desempenho econômico-financeiro do Banco do Brasil, ao longo dos seus, sei lá, 200 anos de história, tivesse sido igualzinho até 2023. Sim, E, verdade. consequentemente, é isso que tem que. Era 30% do lucro multiplicado por, sei lá, 120 e tantos. Era uma coisa assim. Era mais ou menos como um tempo atrás, né, quando existia uma discussão, né, no governo anterior sobre privatização dos Correios, que o sindicato lá dos funcionários dos Correios e não sei o quê, eles fizeram um valuation dos Correios que basicamente era uma regra de três do valuation do Mercado Livre. Comparando Sabe ainda. aquela coisa assim, ó, segundo o Instituto Vozes da Minha Cabeça, né, este é um critério razoável. Eu fico olhando assim, gente, é esse tipo de coisa que realmente às vezes me deixa com a sensação de que isso aqui não é a realidade, de que isso aqui é um sonho esquisito, sei lá, eu misturei bebida e eu tô sonhando com loucura, entende? E para quem é acionista? Tem acionistas que falaram, estão preocupados com o Banco do Brasil quebrar. O Se Banco do ele tiver Brasil que. nunca vai quebrar. Ele nunca vai quebrar, O Ricardo? Banco do Brasil nunca vai quebrar porque, considerando que ele é o principal banco estatal do país e que tem a União Federal como seu principal acionista, qualquer necessidade de capital que o Banco do Brasil tiver, ele vai ter injetado dinheiro da União. O que significa que qualquer barbeiragem que for feita no Banco do Brasil, por absolutamente qualquer motivo, quem vai pagar a conta é o contribuinte. O Banco do Brasil jamais vai quebrar. Da mesma maneira que a Petrobras jamais vai quebrar, não importa quantas lava-jatos aconteçam, porque sempre que necessário for, a União Federal, ou seja, o meu e o seu dinheiro vai ser usado para tapar esse buraco. Então, assim, o Banco do Aconteceu Brasil não qualquer vai quebrar. problema. Então pode ficar Aconteceu sossegado. qualquer problema, eles pegam o nosso dinheiro na marra e colocam lá. Entende? É assim que funciona. Ó, e vocês que mandaram mensagem lá no meu Instagram, então já ficam sossegados, porque o pessoal tava com medo. Aí eles falaram, nossa, 1 trilhão. Se realmente ter que pagar uma parte disso daí, o Banco do Brasil ia estar mal das pernas. Não, Mas não. Eu acho que isso daí é muito pra lacrar, sabia, Ricardo? Hoje em dia é tudo lacração, né? Eles querem chamar atenção. não tenho a menor dúvida. Eles pegam lá, tipo, vamos jogar, o que a gente conseguir de dinheiro tá bom. Uhum. Né? Porque vai reparar quem? Isso esbarra em uma outra questão de representatividade, né? Que é,
você tem, né, são você criou no Brasil a tal da indústria dos direitos difusos, né? Sim. Eu me auto-intitulo, sei Pelo lá, amor de o Deus. defensor dos migrantes gaúchos acima do peso e olhos claros que vieram morar em São Paulo em 2012, né? Ninguém questiona a minha legitimidade, aí eu começo a fazer pedidos, fazer pleitos em nome desta coletividade, sendo que o dinheiro desses pleitos não vai para a coletividade, vai para o meu bolso, vai para o bolso da minha associação. Acho esquisito, né? Eu, tipo, vamos cada um pegar uma causa para chamar de sua, né? E, objetivamente falando, fazer dinheiro com isso. E ver o que dá, né? E ver o que dá. Ô, Ricardo, e Banco do Brasil, você gosta? É uma ação que paga bastante dividendos, né? Eu comprei pra Laurinha. Laurinha tem algumas ações do Banco do Brasil. Eu acho que dá para ter. Só que eu acho que dá para ter dentro de uma carteira diversificada, de olho, etc. Eu acho que a gente tem mais de 100 empresas estatais. Existem N outras oportunidades de você usar a estrutura de estatais federais para, entre aspas, fazer política, entenda como quiser, né, com menos risco de ruído do que mexendo em um Banco do Brasil da vida, tá? Mesmo dentro de uma realidade bancária, você consegue fazer as coisas via Caixa Federal, em que você não tem outros acionistas, enfim, e em tese tem menos gritaria, né? Banco do Brasil você já esbarra em uma situação de você ter acionistas minoritários, de você ter investidores estrangeiros, de você ter captação de recursos tanto aqui quanto no exterior e tudo mais. Eu acho que o risco político de você fazer alguma coisa no Banco do Brasil ele é maior do que, por exemplo, fazer via BNDES, fazer via Que Caixa ninguém sabe o que Federal. tá acontecendo, né? Que ninguém sabe o que está acontecendo e que por Ninguém- mais que todos sejamos contribuintes e, consequentemente, sejamos chamados a resolver o problema depois, Sim. ao mesmo tempo ninguém tem incentivo suficiente para efetivamente se mexer e fazer alguma coisa. E as informações nem chegam, né? Porque, Eventualmente chega depois, né? né? Do tipo, o próprio BNDES, né? Financiamento para países amigos, dinheiro que nunca foi recuperado e que nunca será recuperado. Só que isso meio que se perde ao longo do tempo, né? Sim. Eu acho que quando você fala de uma companhia aberta, a coisa é um pouco mais complicada. Porém, contudo, entretanto, este argumento justificaria que jamais tivesse acontecido nada com Petrobras. E a gente sabe que aconteceu, né? A gente lembra de tudo que aconteceu, embora a história esteja sendo Tem reescrita. até empresas que estavam envolvidas na Lava Jato, tá voltando a prestar serviço. Exato, né? Assim, não está longe, não está longe o dia em que vai ser criminalizado falar que o Petrolão existiu. Ah, já já, hein? Daqui a Daqui a pouco, pouco vai falar, "Oh, não, daqui a você... pouco vai ser um atentado contra a democracia lembrar que o Petrolão existiu. Entende? Enquanto não é, a gente aproveita e fala, né? O Petrolão existiu, né? A Petrobras foi fraudada, né? Em muitos e muitos bilhões, se tornou a empresa mais endividada do mundo, né? À medida que os roubos foram descobertos. E ela era uma empresa de capital aberto e uma das principais empresas do país. E mesmo assim isso aconteceu lá dentro. Então eu vou dizer, o Banco do Brasil é imune? Não, o Banco do Brasil não é imune. Então, dá para ter, eu acho que dá, dentro de uma carteira diversificada e prestando atenção no que é feito. E Petrobras, você teria coragem de ter, Ricardo? Ou tem na carteira? Não, não Não? tenho coragem. Eu acho que existem determinados problemas que você pode escolher não ter na sua vida, né? E neste caso, um dos problemas que eu resolvi não ter na minha vida é Petrobras. Basicamente por quê? É uma empresa que, principalmente depois da última mudança de gestão, né, quando entrou a Magda Chambriard, ela se tornou absolutamente opaca com relação a critérios, né, a critérios de condução estratégica do negócio. Ninguém sabe explicar qual é que é a política de preço da Petrobras, né? Ninguém consegue explicar quais são os princípios que norteiam a política de investimentos da Petrobras. Ninguém explica a racionalidade econômica dos investimentos que são feitos, né? Porque tudo agora virou uma discussão de interesse nacional. A questão é que assim, o interesse nacional não necessariamente coaduna com o interesse do acionista minoritário da empresa. Ah, mas a empresa é estatal, a gente faz o que quiser. Beleza, quando vocês precisarem do mercado para financiar a empresa, vamos lembrar disso. Entende? E do tipo, beleza, estatiza então.
recompra todo o capital, faz o que quiser com a empresa. Aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil, né. É, Aí vira outro BNDES, quando acontecer todo o problema, né, corre ao cidadão. aí recorre ao cidadão, aí a gente na marra paga a conta. Agora, essa dinâmica de na hora que eu preciso do dinheiro o mercado é bom, mas na hora que eu quero fazer mau uso do dinheiro não é interesse nacional, isso não se sustenta a longo prazo. E sinceramente existe 1 milhão de se você quer se expor a petróleo, tem 1 milhão de petroleiras privadas às quais você pode se expor. E a Prio, né? Que o pessoal gosta muito, né? Essa tem outro problema, né, que é o acionista de referência que eu acho um sujeito meio Quem é o de problemático. referência dele? Nelson Tanuri. Ah, Nelson Tanuri. Eu acho problemático, já tive experiências ruins em empresas, né, relacionadas ao Nelson Tanuri. A minha última experiência foi a Aliar, que depois virou Aliança, enfim, mas que ainda está aí, né. Você teve outros casos, né. Você teve problemas em Gafisa, por exemplo, né. E olhando mais para trás, você teve Oi, você teve outras quando o iniciativas cara estranhas. ele é um investidor de referência, assim, Ricardo, ele tem muito controle sobre a empresa? Como funciona? Não, nesse caso especificamente a gente tá falando inclusive de posição de board, né, e ele chegou a ocupar posição executiva na empresa. Nossa, então ele tem a partir do momento que a pessoa tem uma quantidade grande ali de participação, Você ela consegue indicar membro de conselho, você consegue indicar diretoria, inclusive a você próprio, se for o caso. nossa, então o cara acaba ganhando em várias pontas. Sim. E muitas vezes, né, esse é um risco permanente, ele pode acabar conduzindo os negócios com outras agendas que não simplesmente o gerar valor para o acionista minoritário, que é mais ou Sim, menos o mesmo problema que a gente tem na empresa estatal, né. sim. Na empresa estatal, enfim, você tem outras, né, outras agendas de natureza política que competem, digamos assim, com as agendas empresariais, as agendas de sustentabilidade do negócio da Sim. empresa. E hoje qual a maior oportunidade no setor de petróleo que você vê? Porque pelo que eu vejo, muita coisa acontecendo no mundo, o petróleo ele é sempre muito, como que eu posso dizer assim, qualquer coisa que acontece no mundo, o petróleo explode, né? E o petróleo acaba subindo. Eu acredito ainda que o petróleo vai se manter em alta por muito tempo. Qual que é a empresa que você vê que, tipo assim, você fala, pô, Luan, essa empresa aqui ela é legal pra estudar e tal. Eu gosto. Ou até lá fora, sei lá. Eu não tô vendo enormes oportunidades nas empresas de petróleo que eu acompanho Não, atualmente, tá tipo tá. tudo. Eu tenho uma posição em Brava Energia, né, que é a empresa resultante da fusão de 3R e de Enalta, mas essa é uma empresa que está me dando trabalho, né, está me dando trabalho basicamente por conta de um dos campos deles, que é um campo que foi originalmente desenvolvido pela Petrobras, né, e que foi adquirido por eles e que se mostrou um ativo muito problemático, que é o Papa-Terra. Então, assim, eu não acho que seja, oh meu Deus do céu, que oportunidade imperdível. Não. Eu acho que tá um pouco complexo ali a curto prazo. E eles precisam efetivamente mostrar serviço para que o mercado volte a acreditar na tese, né? O que sobrou nas Junior Oils, né, tirando a Prio, tirando Brava, foi PetroRecôncavo, que é uma empresa que talvez esteja ficando para trás no processo de consolidação desse segmento. Quando houve aí a quase interrupção de venda de campos pela Petrobras, que é outra coisa que dentro da lógica, de alocação de recursos da Petrobras não faz o menor sentido, eles deveriam continuar vendendo campos que não fazem sentido algum, seja por uma questão de porte, seja por uma questão de aproveitamento de óleo ou de gás, enfim. As oportunidades que sobraram são basicamente de adquirir empresas menores ou se combinar, como foi o caso, por exemplo, de 3R e de Enalta. E a Recôncavo está parada, né. É, Recôncavo está parada dentro desse movimento de consolidação e gerando caixa. É uma empresa que daqui a pouco, sei lá, pode virar um play de dividendos, porque não existam oportunidades dentro do mercado dela, mas porque os caras aparentemente não têm gana de fazer alguma coisa com o dinheiro. eles só estão gerando caixa, gerando caixa, gerando caixa ali. E não estão querendo ir. Não estão É, atrás de tá outros devagar, tá polos. devagar Recôncavo, tá bem devagar.